Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Espero que estejam tudo bem em casa, com saúde, né? A gente vai passando por esse período aí, tá bom? A nossa aula hoje, ela está na página 53, tá? Eu gostaria que cada aula vocês pudessem já estar com o livrinho no ponto para dar uma acompanhada, tá bom? Para ter algumas ilustrações que são interessantes, vocês estarem dando uma observada, tá? E aí nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. A gente falou sobre na aula passada sobre a formação do povo brasileiro, né? Que deu essa mistura bonita que a gente tem, né, hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre um povo que foi muito importante na construção da nossa identidade do Brasil, que foram os índios, tá bom? Os primeiros, desculpa, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, tá? Eles já habitavam as terras aqui quando Pedro Álvares Cabral pisou aqui, né? Especificamente na Bahia, tá? Só em território brasileiro, quando eles chegavam aqui, tinha mais ou menos 5 milhões de índios. Mais ou menos. Podendo ter a ver mais, né? E aí, quando os portugueses chegavam aqui, eles se dividiam em algumas tribos, 7 grandes povos, como Tupi, o Aruaque, o Jeutapuia, né, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Esses eram os principais grupos indígenas existentes na época da descoberta do Brasil, né? Alguns são classificados em 4 tipos linguísticos, né? 4 falas: Tupi, Macro, G, Caribe ou Aruaque, né? Ainda tem os tucanos e os Yanomamis, né? Eles também fazem parte dessa divisão. Como nós sabemos, os índios, eles conviviam em tribos, né? Uma tribo é o quê? É um grupo de família que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua, têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si, né? Em geral, as tribos nessas aldeias, elas eram feitas perto dos rios, porque facilitava toda a alimentação dele, né? E o cultivo também da agricultura, né? Do que eles plantavam perto dos rios era mais fácil, né? Carregar água, né? Para isso, tá? E aí, também os índios, eles tinham grande conhecimento dos vegetais, dos animais, né? Viviam da colheita, da caça, da pesca, eles fabricavam seus próprios utensílios de barro, né? Panelas grandes, né? Pequenas, baldes, cestos, né? De palha, as casas, como a gente viu, né? Tudo eles faziam com tudo retirado da natureza, tá bom? O trabalho era dividido, né? Por sexo, homem, mulher e criança. Cada um tinha sua responsabilidade no trabalho, né? A maior parte dos povos indígenas, eles vivem da coleta dos frutos da floresta. O que que eles colhem lá? Cacau, né? Que é a base do chocolate, maracaju, jabuticaba e etc, né? Da agricultura, mandioca como sendo principal, tá? Milho, batata doce, abóbora, amendoim, por aí vai, né? Da caça, tatu, paca, pesca, né? Traíra, piaba, vários peixes, né? Tudo que eles podiam retirar como forma de alimentação eles utilizavam, tá? Geralmente as roças pertenciam a toda a tribo e os alimentos colhidos são distribuídos entre todos, tá? Não é porque a família tal caçou que eles vão só aquela família vai comer, não. O que eles caçavam, todo mundo comia junto, tá? Saber viver coletivo, né? Muito bem ensinado pelos índios, tá? Cada índio, né? Cada grupo, eles tinham seus próprios utensílios de trabalho, né? Como arco, flechas, né? E etc, tá? Como eu falei, cada um tinha sua responsabilidade. Por exemplo, as mulheres, elas faziam atividade agrícola, desde plantar até colher, né? Elas colhiam as frutas, elas faziam a farinha, né? A partir da mandioca.
Elas faziam a comida, cuidavam das crianças, faziam as redes, né, e os cestos, tá? Os homens, né, eles derrubavam as árvores e preparavam a terra para o plantio. Depois que estava tudo prontinho, as mulheres vinham e plantavam, tá? Um trabalho bem dividido, né? Caçavam e pescavam. Eles faziam as armas, arco, flechas, né? Canoas. Eles faziam as moradias, né? As ocas. Eles faziam expedições, né? Tanto para reconhecimento como expedições de guerra, né? E cuidavam, claro, da tribo. Eles eram protetores da tribo, né? Os seguranças da tribo, tá bom? E vamos ver agora as contribuições dos indígenas para a formação do povo, como a gente viu, desde quando os portugueses chegaram, aqui o modo de vida dos indígenas foi afetado por eles, modificou muito, de forma drástica, né? E aí os indígenas começaram a desaparecer. Por quê, professor? Muitos morreram em consequência da escravidão, de guerras, né, entre índios e brancos, tá? E eles também, os brancos trouxeram uma coisa que os índios não tinham, algumas doenças, né? E os índios não conheciam ainda os remédios contra isso, e eles acabavam falecendo também, tá bom? E aí, né, apesar disso, nós temos com certeza influência indígena na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, né? Como a gente come também. Por exemplo, nós temos o hábito de comer coisas derivadas do milho, né? Tanto a pamonha como o próprio milho, a questão de dormir em redes, né? Usar cestos, né? Feito de palha, a questão do banho diário, né? É uma herança indígena, tá? Isso é muito importante, né? Então, a relação deles com os portugueses não foi muito amigável, não, né? Já que os portugueses estavam de olho na terra deles, né? Querendo pegar as riquezas, né? Eles fizeram digamos assim, que eles foram malandros, essa é a palavra. Eles foram malandros com os índios. Por quê? Os índios só conheciam tudo que tinha na floresta. Tudo que tinha na floresta os índios conheciam, né? E aí, quando os portugueses chegaram, eles começaram a enganar os índios com algumas coisas, né? Por exemplo, nós sabemos aqui que é um espelho, né? O índio nunca tinha visto um espelho, tá? Então, quando ele viu aquilo, nossa, ele podia se ver, né? O seu reflexo, a sua imagem, ele achou aquilo ali espantoso. Como a minha imagem vai parar aqui, ela tá presa, né? De primeiro momento surgiu aquela questão do medo, mas depois a curiosidade foi maior. O que eles faziam com as tribos? Chegavam lá, não conhece, nossa. Você quer me dar um pedaço das suas terras? Eu lhe dou o espelho, olha só. Será que foi uma troca justa? Não só isso, gente, foi trocado pentes, né? As mulheres usavam aquela maquiagem, aquele rouge, botas, roupas, tudo foi trocado por terra, né? Porque os índios na sua inocência não conheciam, como eu falei. De primeiro início veio o medo, mas depois veio a curiosidade, né? E aí, os que não aceitavam, eles acabavam sendo escravizados, né, pelos portugueses, né? Muitas tribos foram destruídas completamente, né? Os portugueses achavam que os índios eles eram selvagens, que os índios não pensavam, eles não tinham conhecimento, né? Enganados eles estavam, né? E aí que eles precisavam ser domesticados como um animal. Eles achavam isso. E infelizmente isso aconteceu, né? Hoje em dia, daqueles 5 milhões que os portugueses aqui chegavam, né? Nós temos apenas 206 etnias, ou seja, 206 tribos, né? Grupos indígenas, né? E 170 línguas nativas indígenas, tá bom? É tão importante, pessoal, a preservação dos índios, né? Que os portugueses, eles estavam obrigando, né, os índios a seguirem a sua cultura. Por exemplo, nós sabemos que os índios, não tinham uma religião. A religião dos portugueses era católica. E os índios não, eles acreditavam em vários deuses, Deus do fogo, Deus do sol, Deus da água, e por aí vai. Então eles obrigavam os índios a aceitar a religião deles, né? Isso influenciou muito na questão da identidade do índio, ele saber quem ele é, né? Por isso, como eu falei
essa questão da preservação da cultura deles é tão importante porque é nossa raiz, é nossa história, que foi criado um órgão responsável para cuidar da cultura e preservação dos índios, que é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né? Ele é muito importante para isso, pessoal. É muito importante que a gente possa saber respeitar que índio ele não é bicho do mato, ele é um conhecedor da natureza, como ninguém, né? Ele sabe viver dela, retirar dela o que é necessário, né? Tem a questão de viver de modo coletivo e harmonioso, eles têm as regras deles, são obedientes às suas regras, né? E eles sabem viver de forma a não degradar o meio ambiente. Nós temos muito que aprender com eles, né? Muito que aprender com eles, certo, pessoal? E aí, o deverzinho de vocês está na 58 e 59, tá bom? Na primeira questão, vocês vão fazer o quê? De acordo com o que estudamos, escreva o significado, tá aqui, FUNAI, né? Reservas indígenas, que é o lugar onde os índios vivem, né? Para que serve? É um território apenas onde os índios podem viver. Ninguém pode viver, só os índios, tá? Né? E a função, para que serve? Para garantir que ainda existem tribos ainda hoje, né? Segundo, letra A. Quem trabalha na aldeia, né? Como eu falei, cada um tem sua função, mas todo mundo trabalha, né? Ninguém lá fica só sem fazer nada, não. Todo mundo tem sua responsabilidade. Como é feita a divisão do trabalho, né? Quem faz o quê, tá? Aí na terceira questão vocês vão ligar a tarefa dos homens e a tarefa das mulheres. Pescar, fazer redes, fazer poste, derrubar mato para o plantio, tá bom? A quarta questão. Marque com X nas afirmativas corretas. Observe que está no plural, nas afirmativas corretas. Então, é mais de uma, né? Aí tem as opções aqui, vocês vão ler quais são as verdadeiras e vão marcar, tá? Quinto, os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos, ou seja, para os índios, né? Escreva o nome dessas doenças, as doenças que os índios não conheciam, eles não tinham. Sarampo, catapora e etc, tá? Tem no livrinho de vocês, tá bom? É só dar uma lida, tá bom? E a sexta e última questão é o seguinte. O que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade, onde nós vivemos, e a indígena? Você vai fazer... Aqui tá pedindo para vocês colocarem uma cartolina. Ah, não precisa se desesperar. Não tem cartolina? Faz no caderno, tá bom? Faça no caderno. Depois compartilhe comigo, né? Mandando a tarefa feita. Tudo certinho, tá bom? Sexta questão, vocês vão dizer qual é a diferença da divisão do trabalho de nossa sociedade, para a divisão do trabalho indígena, né? Nós sabemos que a nossa sociedade... E homens e mulheres e crianças, todo mundo trabalha? Vamos pensar. Já na tribo indígena, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um cumpre a sua responsabilidade. Trabalho da mulher, o homem não faz. E vice-versa, tá? Lá é bem dividido. Cada um faz o seu. Já aqui é um pouco diferente, tá bom? Só vocês observarem e fazerem num caderno essa questão, tá bom? Então, a gente encerra por aqui hoje, tá? Fique com Deus, com paz, saúde e muita alegria.